Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Ateliê Liviavite. E se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve porque semanalmente temos vídeos novos para você. E hoje eu vou dar dicas importantes na hora da compra do seu tecido. Então, vamos lá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como comprar o tecido certo. Aqui no Ateliê Liviavite nós damos preferência para usar tecidos que sejam 100% algodão. Porém, não basta ele ser 100% algodão. Nós temos que ficar atentos à quantidade de trama que existe no tecido. Então, a quantidade de trama é medida por polegada. A gente tem que observar quantos fios existem por polegadas em cada pedacinho do tecido. Isso vai fazer uma diferença enorme na qualidade do tecido que a gente compra. E outra coisa importante, por que nós falamos que o tecido tem que ser 100% algodão? Porque quando colamos no papelão, para ele ter o contato adequado e a colagem correta, nós precisamos que ele tenha na sua composição o algodão como componente principal. E o tecido misto ele não tem. Isso faz com que ele não adere corretamente à peça. E nós vamos levar horas para colar um tecido que seja misto na sua composição numa placa de papelão. Ele vai ficar soltando, vai ficar desfiando, vai dar muito mais trabalho. Então por isso a gente fala que tem que ser 100% algodão, que é uma passada de cola, você adere o tecido no papelão e ele cola com muito mais facilidade. Sem contar que a sua peça final fica com um acabamento incrível. Mas você deve estar se perguntando, mas como eu vou saber se o tecido realmente 100% algodão é um tecido de qualidade ou não? Então essa dica que eu vou passar para você agora. Aqui eu separei tecidos que são 100% algodão, porém eles têm a trama diferente. Uns têm a trama mais aberta, outros têm a trama mais fechada. E isso que vai fazer a diferença na hora da compra. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho um tecido que ele tem a trama bem fechada. Ó, vocês podem ver aqui, certo? E aqui eu já tenho um tecido que ele tem a trama mais aberta. Ó, esse aqui dá para ver melhor ainda, ó. Vejam só. Eu vou colocar um papelão aqui no fundo para que vocês possam visualizar, ó. Esse aqui é um tecido 100% algodão, porém ele tem a trama aberta, ó. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que aparecem uns furinhos. Então, dependendo da cor do tecido que eu for usar, ele vai escurecer. No caso, a gente percebe muito isso quando utilizamos tecido branco. Então, quando você for usar o tecido branco na cartonagem, dê preferência para comprar um tecido mais encorpado, um tecido que tenha mais fibras por polegada. Vejam só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um tecido, ele é 100% algodão, só que quando eu coloco ele na peça de papelão, ele escurece. Já esse outro tecido branco aqui, ó, ele é um tecido 100% algodão, porém a trama dele é mais fechada. Então, quando eu coloco ele no papelão, ele não escurece, porque a trama dele é bem mais fechadinha. Tem muito mais algodão por polegada do que esse outro aqui que eu mostrei para vocês. Então, tecido branco, fiquem atentas, tá? Então, essa é uma dica. Ó, peguem o tecido, abram o tecido dessa forma aqui, para vocês verem a quantidade de tramas que tem por polegada. E com o passar do tempo, vocês vão percebendo que no toque, vocês vão perceber a diferenciação entre um tecido que tem qualidade e um tecido que não tem qualidade. Só que isso leva um certo tempo para vocês perceberem no tato quando há essa diferenciação. Então, se você está começando no artesanato ou você já faz artesanato, mas tem dificuldade, pega o tecido na loja, abra o tecido, olhe, coloque sua mão embaixo, veja se o tecido tem qualidade antes de você comprar. Muitas vezes o tecido de algodão, ele tem um preço único, que varia entre 25 e 30 reais no metro, dependendo da localidade do país que você tiver. E a qualidade, muitas vezes, ela acaba sendo melhor e o preço é igual daquele que não tem a mesma qualidade. Porém, por se tratarem de tecidos de algodão, eles acabam ficando o mesmo valor. Então, é uma dica importante que eu dou para você que está aí assistindo.
Quero passar para você também uma outra dica muito importante. Muitas pessoas me perguntam assim, mas como você faz a composição das cores? Como que você escolhe o que vai por dentro, o que vai por fora? e muitas vezes eu utilizo a escala de cores que tem na própria areola do tecido, ó, como vocês podem ver aqui. Então, eu vou me orientando aqui, ó. Esse tecido floral, aqui está como sugestão 5 cores que vão bem com esse tecido, tá? Então, no caso aqui, ó, uma das cores que combina com esse tecido, que a própria paleta aqui está me sugerindo, é essa cor aqui, ó. Então, não são tecidos da mesma marca, só que como eu tenho em estoque muito mais poá e listrado, justamente para combinar com esses tecidos florais, então eu corro lá no armário, vejo aqui a sugestão na paleta de cores e faço as combinações. Então aqui, ó, por exemplo, ó, vejam só que legal que fica, utilizando esse recurso aqui. Então, quando vocês comprarem o tecido, deem uma olhadinha aqui, ó, nas sugestões de cores, tá? E outra coisa muito legal também, que eu utilizo aqui no ateliê, é sempre comprar muito mais poá e listrado, como eu falei anteriormente, porque são tecidos básicos e eles servem para diferentes estampas. Então, assim, quando vocês forem comprar tecido e o tecido for estampado, for um tecido de tema, comprem assim, 1 para 2. Então, se você for comprar 1 metro de tecido floral, compre 2 de poá. Invista mais em tecido de poá e listrado do que tecido estampado, porque o tecido estampado, ele marca muito. Então, muitas vezes o cliente, ele já viu aquela estampa, não vai querer aquela mesma estampa, ou é um tecido de coleção, aí vai passar aquela coleção, você vai ficar com aquele tecido estocado lá no armário. Então, essa é uma dica que eu dou. No começo eu comprava sempre igual, então se eu comprava 1 metro de floral, eu comprava 1 metro de poá, daquela mesma marca, né, para fazer a composição, e com o tempo eu fui descobrindo que não precisa fazer isso, eu não preciso ficar refém àquela marca, eu posso variar, e às vezes eu vou em alguma loja que o poá ou o listrado está em promoção, então eu acabo comprando, aproveitando aquela promoção do poá e do listrado, para eu ter ali o meu estoque. A próxima dica que eu quero dar para você é sobre como cortar o tecido. Aqui no ateliê, a gente sempre corta tecido com essa ferramenta aqui, que é o cortador circular. No começo, quando eu comecei lá atrás na cartonagem, eu utilizava a tesoura, só que não, a tesoura demora demais. Sem contar que se você corta o tecido e o papel com a mesma tesoura, ela perde o corte. Então, eu utilizo o cortador circular, que ele fica destinado somente a corte de tecidos. Então, não abre mão do seu cortador circular. Compre sempre refil de lâmina para que você possa ir trocando conforme ela vai gastando. E algumas pessoas perguntam para mim se eu costumo amolar essa lâmina, e a minha resposta é não. Eu já comprei um amolador de lâmina e não gostei. Para mim, não deu certo. Eu segui as orientações da embalagem e tentamos usar aqui, mas não deu nenhum resultado. Então, a gente compra refil de lâmina e sempre que vai gastando, a gente vai trocando e fazendo o descarte da lâmina, tá? Uma coisa importante também que vocês precisam observar é que o tecido, que ele tem a trama mais aberta, como eu falei inicialmente, ele desfia mais também, tá? Então, olhem só esse tecido aqui amarelo, que ele tá bem desfiado, e a cor amarela é uma cor assim, um pouco ingrata. Quando vocês forem comprar, vocês têm que observar bem a trama, porque olha, vejam só, quando eu compro o tecido assim no rolo, ó, ele vem assim numa cor, tá super bonito, né? Só que quando eu abro ele, ó, ele já fica mais claro, e quando eu coloco o papelão, ele escurece mais ainda, tá? Então, quando vocês forem comprar um tecido amarelo, assim como o tecido branco, prestem bastante atenção por essa questão da transparência, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, como é um tecido que ele tem menos tramas por polegada, então é um tecido que desfia muito mais. E isso na hora também da confecção da peça na cartonagem atrapalha um pouco, porque fica o fiapo colando no papelão. Ó, já esse outro aqui, ó, que é um tecido mais encorpado, ó, ele desfia bem menos, tá bom? Bom, então, essas foram as dicas que eu queria passar para você que tá aí assistindo. Então, se você gostou, deixa um curtir aqui nesse vídeo. E se você quiser mais sugestões sobre como comprar o seu tecido, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo para você falando mais dicas sobre tecidos. Então, um beijo e até mais. Tchau, tchau!